O Vaticano agora é uma extensão do inferno. O templo sagrado que outrora acolhia os fiéis, com suas paredes de mármore e altares resplandecentes, agora se transforma em uma caverna viva, pulsante, cheia de ossos e carne. As colunas de ouro são deformadas, retorcidas, com veias de sangue negro escorrendo, como se o próprio Vaticano estivesse sendo devorado por algo invisível, mas onipresente. Lúcio, agora irreconhecível, surge entre os escombros, sua pele desfigurada, por marcas antigas e feridas abertas que pulsavam com uma energia sobrenatural. Ele caminha por entre as ruínas do altar, o chão de mármore quebrado sob seus pés. Cada passo ecoa como um trovão, ressoando através do espaço que se distorce, como se o tempo estivesse quebrado. Seu corpo não é mais humano, mas uma fusão grotesca de carne, metal e pergaminho. Seus olhos brilham com uma luz vermelho-sangue que atravessa as sombras que agora dominam o Vaticano. Ele passa diante das imagens dos santos, cujos rostos se contorcem em dor e sofrimento, seus olhos chorando sangue eterno. Uma ferida aberta no céu de Roma derrama um líquido viscoso e espesso, que cai como uma chuva negra sobre as ruas desertas. As igrejas se desintegram, suas pedras absorvendo a carne do mundo, alimentando a terra com a corrupção. Dentro da catedral principal, um altar de carne é erguido no centro. As paredes estão agora cobertas com peles humanas que se movem de forma inquietante. As cortinas de seda de outrora foram substituídas por tendões humanos, esticados de um lado ao outro. O chão da catedral é um mosaico feito de ossos e dentes, e o ar é denso, impregnado de um cheiro nauseante de podridão e morte. O altar que antes acolhia as hóstias sagradas, agora exibe um livro grotesco, cujo papel é feito de pele humana e cujas palavras se movem como se estivessem vivas. Em uma mesa de pedra, uma figura sem rosto se encontra deitada, com o corpo parcialmente descomposto. A carne se contorce, como se algo estivesse se formando dentro dela, um ser que ainda não pode ser compreendido. Os símbolos do Vaticano, distorcidos e invertidos, flutuam ao redor do corpo como um halo de sofrimento. A figura de uma mulher, a última sobrevivente, é vista no fundo, seu olhar perdido, seus ossos quebrados, como se ela estivesse sendo consumida pela própria fé. Ela tenta gritar, mas sua garganta está cheia de sangue seco, e seu corpo, distorcido por uma dor inimaginável, parece ser arrancado do interior do Vaticano, como uma oferenda ao antiverbo que está prestes a nascer. Então, no centro do altar, uma explosão de luz negra ilumina a sala. O antiverbo surge, uma entidade colossal, composta de livros queimados, páginas rasgadas, carne de mártir e um véu feito de palavras que não podem ser lidas. Suas mãos são garras feitas de pergaminhos, suas pernas formadas de ossos e veias, e seu rosto é uma massa de rostos que se fundem e se desfazem, um amálgama de dor, sofrimento e desespero. A cada respiração, o antiverbo espalha mais escuridão, mais dor. Ele abre a boca, e do interior dela saem palavras que são como lâminas, cortando o espaço, dilacerando a realidade. Suas palavras não são apenas ditas, elas são sentidas, elas são vividas. Cada palavra é uma tortura para os que a ouvem. O antiverbo fala do fim da humanidade, da desintegração do espírito, da destruição da fé e da ascensão do mal. Ele não é apenas uma entidade de poder, mas a própria manifestação de todas as mentiras que a Igreja e a humanidade nunca ousaram confrontar. Em sua voz, há a promessa de um novo evangelho, não de salvação, mas de condenação. Um evangelho que consome, que destrói, que reescreve a existência, onde a carne se torna a palavra e a palavra a carne. O espaço ao redor começa a tremer, como se o próprio Vaticano estivesse sucumbindo à presença do antiverbo. O altar de carne se dissolve, e o sangue começa a escorrer por todo o templo, alimentando os corredores com uma fluidez grotesca. À medida que a entidade avança, os corredores do Vaticano se tornam um labirinto de sombras e gritos, onde a última linha entre a realidade e o inferno se apaga. Todos os símbolos sagrados do Vaticano se torcem, virando contra os vivos.
A última vela acesa que permanecia em pé diante da imagem do Papa agora se apaga, e uma nova luz, fria e macabra, começa a se espalhar. Este ato não é apenas uma transição, mas a transfiguração de tudo o que foi conhecido. Não há mais um futuro, apenas uma verdade sombria que será consumida e transformada pela entidade que agora caminha sobre a terra. O nascimento do antiverbo não é apenas o fim da fé, mas o fim da própria humanidade. As palavras do Evangelho já não importam, pois a carne tomou seu lugar. E neste novo Evangelho não há salvação, há apenas o vazio e a destruição. O Vaticano, agora irreconhecível, transformou-se em um templo de carne e sofrimento eterno. O ar está espesso com a putrefação das almas perdidas. E o chão, uma massa de ossos, sangue coagulado e pedaços de carne humana que se contorcem como se estivessem vivos. Tudo ao redor pulsa com uma energia sombria. A arquitetura do Vaticano, agora moldada por forças além da compreensão humana. As paredes, outrora douradas e sagradas, estão cobertas por uma substância viscosa que escorre, como se a própria alma da igreja estivesse sendo drenada. O mármore e a pedra se fundem, ganhando a textura da pele humana. E os vitrais, antes com cenas divinas, agora exibem horrores indescritíveis. Figuras disformes, olhos que se abrem no vidro, bocas que sussurram palavras em línguas antigas e amaldiçoadas. Em um salão central, uma mesa de carne foi montada. Uma gigantesca mesa de sacrifício, coberta de pele humana, com os corpos dispostos em uma posição macabra, como se estivessem sendo consumidos por algo invisível. Ao redor dessa mesa está o concílio da carne. O concílio não é composto por padres ou cardeais. Eles já morreram há muito tempo. Não há mais humanidade aqui. Aqueles que agora ocupam as cadeiras são entidades grotescas, seres distorcidos, corpos humanos fragmentados, cujos rostos são uma mistura de carne queimada, ossos retorcidos e olhos vazios. Suas bocas estão costuradas com fios de ouro e, em cada uma delas, em vez de palavras, escorrem serpentes e vermes. Cada membro do concílio carrega uma versão distorcida de sua antiga vestimenta sacerdotal. Mas agora estas vestes são feitas de carne viva e dentes afiados, que se movem como se tivessem vida própria. Eles não falam mais com a voz humana. Eles se comunicam em uma língua que não pode ser compreendida, um murmúrio incessante de sons guturais e sibilantes. O que é dito nas sombras dessa reunião é uma revelação final, a última cerimônia para a ascensão da carne, como a única verdade. Eles debatem, se alimentam das almas de quem ousou olhar para o que restou da religião. E aos poucos, iniciam a oração da carne, uma invocação que unirá os mundos físico e espiritual para sempre. No centro da mesa, um livro negro está aberto. Não é mais um livro sagrado, mas um evangelho da carne, escrito com os próprios ossos daqueles que morreram tentando escapar. As páginas se viram sozinhas, e a cada virada, uma aura de morte e desespero se espalha pelo ambiente. Não é possível tocar o livro sem ser consumido por ele. Quem o lê torna-se parte do processo de transformação. A carne do livro se alimenta de quem ousa tocá-lo, corroendo os dedos, os braços, até consumir a essência do ser, reduzindo-o a um mero eco. A cada invocação, a mesa de carne se expande, e os corpos disformes começam a se fundir com a própria estrutura do Vaticano. As colunas de mármore se transformam em gigantescas garras de ossos, perfurando o céu negro. As imagens dos santos, agora deformadas, começam a descer das paredes e do teto, seus olhos fixos nas criaturas deformadas que lideram o concílio. Eles observam com um olhar vazio, como se estivessem aguardando algo que ainda não aconteceu, algo mais profundo, mais terrível. Enquanto o concílio da carne continua sua reunião, um halo negro começa a surgir no centro do salão. Ele é, formado de escuridão densa, uma névoa que gira, e dentro dessa névoa imagens começam a surgir. São imagens de cidades em chamas, de pessoas sendo devoradas por seres de pesadelos, de almas sendo consumidas pela própria existência. Essas visões não são mais do que o prenúncio da destruição iminente. Lúcio,
Agora uma criatura completamente corrompida adentra o salão. Sua presença não é mais física, ele é uma manifestação do antiverbo, e sua forma se dissolve constantemente, se transformando em uma massa de carne e palavras entrelaçadas. Seu corpo não é mais de carne, mas de pura corrupção espiritual. Ele se aproxima do concílio, e quando sua voz ressoou pela sala, o chão tremeu e o próprio ar se torceu. Ele fala em uma língua que não é humana, mas um eco das próprias trevas. Agora a carne será a palavra, e a palavra será a carne. Não haverá mais luz, apenas o verbo de dor e escuridão. Com a chegada de Lúcio, os membros do concílio começam a se levantar, suas formas se esticando até o limite, como se estivessem prestes a explodir em uma explosão de carne e osso. Eles começam a cantar a canção final, a canção de transformação e destruição. O próprio Vaticano agora se contorce como uma criatura viva, suas paredes respirando, engolindo e transformando tudo o que toca. A cerimônia culmina em um grito ensurdecedor, onde todos os corpos são consumidos pela carne viva do Vaticano. As luzes do templo se apagam, e tudo o que resta é o som do sangue se derramando e as páginas virando. A escuridão do Vaticano não é mais uma mera ausência de luz, mas um oceano de sombras que engole toda a existência. O templo, agora uma monstruosa fusão de carne e pedra, pulsa com um ritmo cadenciado e apavorante. O chão, forrado com o sangue e as vísceras de quem ousou entrar, se move como se fosse parte de uma gigantesca criatura. Cada batida do coração dessa entidade reverbera nas paredes, nas colunas, no próprio céu sobre Roma. O concílio da carne foi apenas o prelúdio. Agora, o antiverbo ascendeu, e os membros do concílio, uma vez humanos, agora são seus arautos. Suas formas se distorceram ainda mais, e suas bocas, agora abertas de maneira grotesca, soltavam sussurros contínuos, palavras que não eram mais palavras, mas lanças de trevas que perfuravam a alma de quem as ouvia. Seus corpos, completamente desfeitos, foram fundidos à própria carne do Vaticano. Eles são agora partes de algo maior, algo que não pode ser descrito com os limites da linguagem humana. Lúcio, no entanto, não mais se mantém como uma entidade espiritual. Ele se materializou por completo. Seu corpo, um emaranhado de carne, pergaminhos e ossos, agora é uma máquina de destruição, uma criatura que não segue mais as leis da física, mas que se move através de um domínio infernal. Ele se ergue, e com ele uma nova procissão começa a tomar forma. A procissão não é mais de fiéis, mas de almas condenadas, arrastadas por cordas feitas de carne humana, suas bocas presas por correntes de escuridão. Cada um dos condenados que caminha atrás de Lúcio tem os olhos vazios, os corpos deformados pela corrupção que tomaram. Eles carregam as últimas vestígias da humanidade. Mas essas vestígias são apodrecidas, podres, e ao longo de sua marcha, eles emitem um som agonizante, como se estivessem sendo consumidos pelo próprio inferno. O céu sobre Roma agora não é mais azul, mas uma tempestade constante de raios negros que cortam a noite com sua luz espectral. Cada raio que desce do céu não ilumina, mas queima, carbonizando tudo o que toca. As estrelas, uma vez pontuando o firmamento, agora estão apagadas, substituídas por um vazio imenso que grita em silêncio. O vento, que antes trazia a esperança de um novo dia, agora carrega o fedor de morte e decomposição. Ele uiva como se estivesse vivo, como se fosse uma das vozes que clamam pelo fim do mundo. A procissão, agora composta por demônios, por almas amaldiçoadas, começa a andar pelos corredores da cidade. Suas pegadas deixam marcas de sangue e carne, como se o próprio chão estivesse sendo consumido a cada passo. Eles marcham em direção ao Vaticano, àquele centro de poder agora corrompido, e em sua marcha, eles carregam uma bandeira feita de pele humana, ainda quente e pulsante, com símbolos invertidos e distorcidos. No topo do altar de carne, Lúcio levanta a taça de sangue, um cálice macabro mais uma vez, mas não é mais o sangue de Cristo. Agora é o sangue de todos os que caíram antes dele, e ele derrama o líquido escuro sobre o altar, que começa a se agitar,
como se a própria terra estivesse se erguendo, se tornando um ser vivo. O sangue agora escorre pelas veias do Vaticano, infiltrando-se nas colunas, nas paredes, no próprio solo da cidade. As almas dos condenados, agora formadas em uma massa, avançam em direção ao altar. Cada um deles tenta tocar o cálice, mas ao fazê-lo, são consumidos pela própria carne do Vaticano. Seus corpos são engolidos por dentro da estrutura viva que os transforma em parte da criação, em mais um pedacinho da entidade do antiverbo. Não há mais uma linha entre os vivos e os mortos. A carne e a alma agora são uma coisa só. No auge da procissão, o céu explode em uma chuva de chamas negras. O antiverbo se manifesta em toda a sua grandeza, e a cidade de Roma, e com ela, o mundo, começa a ser consumida. Não há mais luz, não há mais som. Apenas o rugido das chamas e o grito final dos que foram tragados pela escuridão. Os sobreviventes, se é que podem ser chamados assim, não têm mais chance de escapar. O corpo humano se desintegra diante de seus olhos e suas almas, uma vez livres, agora são aprisionadas na carne que toma conta do mundo. Eles não conseguem mais distinguir o que é real e o que é invenção do antiverbo. Eles se tornam parte do ciclo de destruição e regeneração, uma existência interminável de sofrimento e condenação. E então tudo o que resta é o silêncio, o vazio absoluto, enquanto o antiverbo se consome, e consome o universo em sua verdadeira essência. O fim não é o fim, mas o começo de um novo ciclo, um ciclo de carne, dor e escuridão. Os últimos vestígios de humanidade estão à beira do abismo, e o mundo, uma vez habitado por seres vivos, agora está reduzido a um cemitério de ruínas e carne apodrecida. O antiverbo governou o universo com mãos de ferro, e o céu, não, é mais azul, mas uma massa fluida de escuridão que engole tudo o que ousa permanecer na terra. As estrelas estão extintas, e o horizonte está manchado por uma neblina preta, como se o próprio ar estivesse se decompondo. Roma, a cidade onde começou tudo, agora é uma terra desolada e deformada, onde as ruínas da antiga civilização se misturam com a carne que a devorou. O Vaticano não é mais um edifício sagrado, mas uma monstruosa construção de carne viva que se ergue como um pesadelo arquitetônico. Cada coluna e cada arco são feitos de ossos retorcidos e vísceras humanas que pulsaram, respiraram e agora fazem parte de uma máquina de destruição sem fim. O chão, antes firme e estável, agora treme com a pulsação do antiverbo. Cada passo dado na terra é como uma batida de um coração monstruoso, e ao olhar para os arredores, os sobreviventes, aqueles poucos que ainda não sucumbiram ao mal, veem uma paisagem de morte e corrupção. O ar está pesado com o fedor de carne queimada e de almas perdidas, e o som é abafado, como se o mundo estivesse sendo engolido por uma enorme boca. Os poucos humanos que restaram são agora meras sombras do que foram. Eles não são mais seres vivos, mas espectros, almas vagando em busca de uma salvação que nunca virá. Seus corpos estão parcialmente corroídos, suas mentes consumidas pela transformação que o antiverbo provocou. Eles são fragmentos, de si mesmos com os olhos vazios e a pele esticada como um invólucro vazio. Eles tentam se esconder nas ruínas, mas não há mais lugar para se esconder. As ruas estão infestadas de criaturas de pesadelo, seres grotescos e deformados, cujas bocas se abrem em um estalo ensurdecedor, sugando as últimas migalhas de humanidade. Elas são formadas pela corrupção do antiverbo, e seu corpo é composto de carne de todos os que caíram. As criaturas estão em constante movimento, como uma maré de carne e dor, procurando por qualquer ser vivo restante para devorar. Em um canto distante, um grupo de sobreviventes tenta se refugiar em uma igreja desmoronada. Seus rostos estão marcados pela agonia, e suas vozes são ecos do que um dia foi esperança. Mas à medida que eles olham para o altar, algo horrível se revela. O próprio altar foi transformado em um ponto de encontro para o antiverbo. Ele não é mais um objeto sagrado, mas um vórtice de carne e poder. Raízes de carne se estendem da mesa de pedra, e as paredes da igreja se distorcem, transformando-se em enormes garras de ossos.
A carne emana de todos os cantos, criando um ambiente apocalíptico, onde a própria fé foi corrompida. Os sobreviventes começam a perceber que não há mais como escapar. Lúcio, o portador do antiverbo, agora é uma presença física que transita entre as ruínas. Ele não é mais apenas uma figura imaterial, mas um monstro de carne, com olhos vermelhos que queimam como brasas. Seu corpo, uma fusão de carne, humana e criaturas demoníacas, se estica para se tornar uma entidade colossal, com tentáculos de carne saindo de suas costas, cada um trazendo consigo a essência do sofrimento de quem já caiu. Ele se aproxima dos sobreviventes e, com um movimento lento mas inexorável, começa a consumi-los um a um, em um processo que é tanto físico quanto espiritual. Eles não morrem. Eles se transformam. As almas são consumidas, absorvidas pela carne do antiverbo, tornando-se parte de sua entidade. Eles gritam, mas suas vozes são engolidas pela escuridão, e seus corpos se tornam apenas mais uma parte da monstruosidade que toma o mundo. Enquanto isso, as fronteiras entre os mundos começam a desmoronar. O que restou da realidade não faz mais sentido. A terra treme como se estivesse se despedaçando, e o céu se rasga em uma explosão de luz negra, como se a própria natureza estivesse sendo reescrita. A essência do antiverbo está se espalhando por todo o cosmos, consumindo a realidade, e não há mais separação entre o mundo físico e o espiritual. Tudo é um só. A carne é tudo. O sofrimento é eterno. O último suspiro da humanidade. É uma canção de dor que ressoa pelo universo, mas não há ninguém para ouvi-la. A terra está consumida. A carne do antiverbo finalmente domina tudo. Os poucos sobreviventes, se é que podem ser chamados assim, tornam-se parte do novo cosmos, uma eternidade de dor e sofrimento em um ciclo sem fim. Não há mais redenção, não há mais salvação. Apenas carne e escuridão. O antiverbo, agora absoluto, se torna o princípio e o fim de tudo. Ele reescreve a existência e o universo, agora feito de carne e escuridão, é a última realidade. A última marca deixada pelos seres humanos é apenas uma lembrança de uma existência que já foi, agora corroída e engolida pela fome do antiverbo.